Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o requisito de simultaneidade. Nesse caso, eu vou falar sobre esse requisito conforme a norma ASME Y14.5. Como que nós aplicamos esse requisito? Imagine essa peça. O quanto que esse rasgo de chaveta ele precisa estar solidário ou, digamos, ter um relacionamento com a parte anterior, onde que apresenta uma região facetada. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é a função da nossa peça. Então, vamos imaginar que nós temos essa peça aqui. Então, de um lado, nós temos duas faces facetadas com a dimensão de 12 milímetros e do outro lado, um rasgo de chaveta. Bom, a função desse eixo, eu vou colocar um came de um lado e no lado contrário eu vou colocar uma engrenagem sincronizada. Então, nesse caso, é necessário que eu tenha um relacionamento entre o rasgo da chaveta e a região facetada, essa dimensão de 12 milímetros. Nesse sentido, como a tolerância de posição ela está relacionada ao datum A, você nota que o 12 milímetros está relacionado ao datum A e também o 6 milímetros, que é o rasgo de chaveta, também localizado em relação ao datum A. Então, nesse caso, ele está falando que esse requisito ele precisa ter um relacionamento entre o rasgo e a região facetada. E dessa forma, nós já garantimos esse requisito de simultaneidade. Todas as vezes que você tiver os mesmos datums em um desenho e os datums na mesma ordem de precedência, então o requisito de simultaneidade ele se aplica a ele. Agora, por outro lado, vamos utilizar esse mesmo eixo, sendo que do lado do rasgo de chaveta eu vou colocar uma polia em V e do lado contrário vou colocar um disco de fricção. Isso não tem nenhuma importância da localização que esse rasgo de chaveta vai ter em relação à região facetada. Então, nesse caso, eu não preciso que seja obedecido esse requisito de simultaneidade. O que a gente faz? Abaixo, então, do quadro de controle do elemento, eu vou colocar essa nota que é SEP REQT, que é o requisito separado. Então, o requisito de simultaneidade não se aplica mais a esse desenho. Veja que sempre nós precisamos ver a função da peça para saber a forma como nós colocamos o dimensionamento nessa mesma peça, de forma a ter o menor custo, né? E cumprir a função que essa peça tem. Bom, eu apresentei hoje o requisito de simultaneidade conforme a norma ASME, mas na próxima semana nós vamos falar a respeito de simultaneidade conforme a norma ISO. Então vai ser interessante para você comparar e saber como nós especificamos isso em um desenho. Então, até a nossa próxima dica. Comente aí se você quer saber alguma coisa a mais. E lembre-se que isso faz parte de os nossos cursos que nós apresentamos, que nós ensinamos de forma online e também presencial. Até a nossa próxima dica.